Olá, galerinha! Hoje vamos começar um novo ciclo de aulas onde veremos sobre quem eram esses trabalhadores escravizados, sua luta, resistência, sua contribuição com a nossa cultura e as novas formas de exploração portuguesa em nosso país. Como já disse em outras aulas, é uma história muito longa e rica de detalhes, portanto, veremos parte a parte os episódios que contribuíram até o seu desfecho e quais os reflexos desse processo em nosso país. Nesta aula, o meu objetivo é trazer informações sobre o trabalho dos escravizados negros, como eles chegaram aqui e como eram as suas moradias. Para se ter ideia, entre 1501 a 1870, isso são contabilizados quase 4 séculos, onde mais de 12 milhões de pessoas foram arrancadas do continente africano para trabalhar forçadamente nas Américas. Em relação a números, podemos dizer que, dentre os países que colonizavam na época, sim, pessoal, porque não era só Portugal que colonizava. Como a gente já viu em aulas anteriores, por exemplo, os próprios europeus tinham esse hábito, como a gente viu Cristóvão Colombo saindo da Espanha. Porém, como nós estamos falando do Brasil, e aí num processo inicial de colonização, falamos apenas de Portugal. Prometo falar desses outros países nas próximas aulas. Então, foi Portugal quem mais trouxe escravizados negros para satisfazer a sua necessidade de ampliação econômica. Cerca de 38% do montante de escravizados negros foram destinados à coroa portuguesa. Triste, né? Bom, não pensem que era uma viagem com destino paradisíaco. Ao contrário, resumidamente, essa era a vida dos menos afortunados levados para a escravidão. Homens, mulheres, crianças eram levados aos navios, amontoados, acorrentados lá no interior. Bom, aos rebeldes, o fim era trágico, muitas vezes açoitados, castigados e até mortos, se não obedecessem. Para se ver livres, muitos se lançavam no mar, pois queriam um fim daquela situação. As viagens eram longas, duravam de 30 a 50 dias, diferente de hoje em dia. De avião, para vocês terem uma ideia, este mesmo trajeto é realizado em 11 horas. Logicamente que não é um tempo apenas que foi otimizado, afinal, diminuiu somente 1.090 vezes o tempo das embarcações. Mas também a qualidade melhorou. Bom, mas voltaremos àquele momento onde apenas às crianças era dado o direito e o benefício de andar pelos convés. A origem dos escravizados negros era, na maioria, de Angola, Congo, Moçambique, Gana e Nigéria. Dos 12 milhões de escravizados negros embarcados na África, apenas 20% chegavam ao destino vivo. Os motivos da morte: desinteria, escorbuto, varíola, sífilis, sarampo ou a própria brutalidade dos comandantes dos navios. Muitos chegavam cegos, vítimas de infecções oculares, muito usado para esse período o termo Holocausto da Escravidão. A escravidão era justificada por razões morais e religiosas,
e baseada numa crença de superioridade racial e cultural dos europeus em relação aos demais. A escravidão no Brasil atendia à necessidade dos portugueses por trabalhadores braçais, inicialmente realizado por escambo com indígenas. Porém, pela demanda das plantações da cana-de-açúcar, foi necessária a exploração da mão de obra escrava nos engenhos. Aqui, eles eram vendidos como mercadoria pelos comerciantes portugueses. Os mais saudáveis valiam o dobro dos mais fracos e velhos. A escravidão no Brasil, ela foi tão cruel e a quantidade de africanos que foram trazidos durante 3 séculos foi tão grande que a imagem de trabalhador escravo em nosso país associou-se com a cor de pele do africano. Um sintoma evidente do racismo que estava por trás da instituição da escravidão em nosso país. A crueldade da escravidão no Brasil, ela foi desumana a ponto de deixar vestígios perceptíveis mesmo depois da abolição dos escravos. A pobreza, a violência e a discriminação que afetam os afrodescendentes no Brasil são reflexo direto de um país que normalizou o preconceito contra esse grupo e o deixou à margem da sociedade. Em 1583, o Brasil contava 14 mil escravos, um número que foi crescente, chegando em 1850 a 2 milhões de negros aqui. Portanto, o país das Américas que mais recebeu escravos, para vocês terem uma ideia, 4 de cada 10 africanos que cruzavam o Atlântico era para vir para o Brasil. A verdade é que o escravo foi uma figura ativa no contexto histórico em que viveu. Quando eles chegavam às fazendas de açúcar ou nas minas de ouro, os escravos eram tratados da pior forma possível. Trabalhavam de sol a sol, recebiam alimentação precária e as suas roupas eram trapos. À noite, eram recolhidos em senzalas. A senzala foi uma forma de moradia de população escravizada vindo do continente africano, no movimento conhecido como a vinda compulsória dos sujeitos para o trabalho, no sistema escravista da colônia portuguesa. A forma da moradia das populações escravizadas, as senzalas, eram ligadas diretamente à Casa Grande. Enquanto os senhores e sua família viviam na Casa Grande, os escravizados serviam a eles e moravam em habitações com pouco recurso e conforto. Em seu livro Casa Grande e Senzala, Gilberto Freire deixa bem claro essa relação que traz um aspecto da intimidade que havia nessas relações representadas, inicialmente no sistema político, econômico, social e sexual. A senzala esteve presente desde o século XVI até o XIX, ou seja, dos engenhos de açúcar, das minas de ouro, às fazendas do cultivo de café. Mas esses são temas que nas próximas aulas a gente vai abordar. Neste momento, basta saber que foi a moradia dos escravizados negros durante o período colonial e imperial. Portanto, fazia parte da vida cotidiana dos sujeitos escravizados, envolvendo forma de organização social, resistência e convívio social.
A palavra tem origem africana e significa morada, porém a forma de moradia era ressignificada pelos senhores a fim de prevenir fugas, onde as janelas tinham grade, eram poucas e na frente da senzala havia o pelourinho. Olha lá. Nesses pelourinhos eram troncos destinados ao castigo físico à população escravizada. As senzalas não tinham divisões por unidade familiar. Todos dormiam juntos, apenas com a separação entre homens, mulheres e crianças. Dormiam no chão, direto na terra ou em palhas. Os escravos eram proibidos de praticarem a sua religião de origem africana ou de realizar as suas festas e rituais africanos. Eram obrigados a seguir a religião católica imposta pelos senhores de engenho e também era exigido adotar a língua portuguesa. Mesmo assim, escondidos, realizavam seus rituais, praticavam suas festas, conservavam suas representações artísticas e desenvolveram uma arte marcial disfarçada de dança, capoeira. As mulheres negras também sofreram, ainda assim, como mão de obra fosse principalmente doméstica, cozinheira, arrumadeira e até mesmo amas de leite. Foram comuns naquele tempo de colônia. Os homens cabia desempenhar funções trabalhando nas lavouras e demais instalações da propriedade rural. Logicamente que o escravo doméstico tinha maior acesso à família dos senhores de engenho e, portanto, alguns benefícios ouvindo desta relação. Havia os escravos de ganho, que eram escravos com algumas habilidades, onde poderiam vender doce de tabuleiro, realizar transporte de carga e pessoas, cuidar de estabelecimento comercial ou fabricar utensílios. O dono ficava com grande parte dos lucros e o pouco arrecadado utilizava para alimentação, vestimenta, para o longo prazo, comprar a sua alforria. Havia os escravos de aluguel. Quando um senhor passava por dificuldade financeira, alugava o serviço do seu escravo para um terceiro. A visão do escravo subordinado começa a ser alterada. Começa-se a se ver uma forma ativa, traçando estratégias que lhe concedem voz própria. Mas este já é assunto para uma próxima pauta. Um beijo e um abraço virtual e tchau, tchau!